Irmãos, boa tarde. Vamos orar? Antes de começar? Pai, muito obrigado por essa tarde. Obrigado por podermos estudar a sua palavra. Eu te agradeço por poder falar desses princípios. Eu oro que o Senhor nos ajude a entendê-los. Oro que o Senhor nos dê clareza e nos ajude a processar isso daqui e usar isso daqui em nossas vidas para o nosso bem. Nós te oramos gratos em nome de Cristo. Amém. Então, semana passada, há 2 semanas, a gente viu a respeito de Apocalipse. A gente viu os primeiros 6 versículos de Apocalipse e aqui a gente vai continuar a partir do versículo 7. Então vamos ler assim. Depois houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão que combateu junto com seus anjos. Então o céu é um lugar, em Apocalipse, figurativamente, todas as batalhas pelas almas das pessoas são travadas. Não está falando aqui como se o céu, como se aqui fosse um lugar onde essa batalha literalmente tivesse acontecido. Miguel é um soldado celestial, é um anjo, ele representa as forças do bem. A partir do versículo 8. Mas o dragão foi vencido e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Então ouvi uma forte voz no céu que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade. Pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-lo dia e noite, foi jogado para fora do céu. Então o nome diabo significa adversário, acusador. O nome Satanás também significa isso, acusador. E é isso que Satanás faz, ele nos acusa, ele está querendo nos fazer crer que Deus não está conosco, que a gente deve abrir mão de ser um discípulo de Jesus porque as coisas não adiantam. E essa batalha aqui é gráfica, ela representa a vitória completa que Jesus alcançou para nós. E o ponto do capítulo aqui, do capítulo 12 de Apocalipse, é simples. Apesar de toda a aparência de derrota, de fraqueza, a igreja de Jesus vai vencer por causa daquele que está lutando por ela. E às vezes a gente fica atormentado, não? A gente olha para a nossa vida, a gente olha para o nosso redor e parece que nada está indo bem, achando que a gente está fraco, que todo mundo está fraco, que as coisas não estão acontecendo, que o nosso trabalho não está valendo. Mas isso tudo é mentira. A verdade a respeito das Escrituras é que nós somos mais que vencedores. A gente precisa recuperar essa visão de conquistador. Lembrar que nenhum trabalho que a gente faz para Deus é em vão. Que Deus vai pegar tudo isso que a gente está fazendo e vai fazer coisas incríveis nascerem a partir dessas coisas. Versículo 11. Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Então aqui a Bíblia fala que nossos irmãos, está se referindo a nós discípulos, derrotaram Satanás. Nossa vitória é real. Ela ainda não aconteceu por completo, mas isso não quer dizer que ela é menos real. Nossos pecados já foram perdoados. A gente pode ter alegria. A parte de Deus nesse processo foi derramar o sangue do Cordeiro. A nossa parte, embora a nossa parte não seja o que nunca compre a nossa salvação, por definição de Deus, ela é essencial no processo. A nossa parte aqui é testemunhar a respeito do Evangelho. É contar a história de Jesus. Isso vai salvar os outros e vai salvar nós também. Não é um exagero quando a gente fala que cristão que não testemunha a respeito de Jesus não é cristão. Isso não é exagero. Isso está aqui. Nós podemos derrotar Satanás se a gente testemunha a respeito de Jesus Cristo. Eles estavam prontos a dar sua vida e a morrer por causa de Jesus. Não só falar, isso daqui não é algo mecânico. Eu vou lá, eu vou falar de Deus 3 vezes para as pessoas e isso vai comprar a minha salvação. Não é isso de que esse versículo está falando. É ter uma disposição de vencer, seja lá o que for, para a gente ser uma luz ao nosso redor. Mesmo que isso traga até a morte, mesmo que isso traga desconforto, mesmo que isso traga problemas para o nosso dia a dia. Versículo 12. Portanto, ó céu, e todos vocês que vivem nele, alegrem-se, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está muito furioso, porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. Então o tempo de Satanás é curto.
Isso tem a ver com o fato de que ele já foi julgado, ele já perdeu a batalha. Satanás é urgente com a oportunidade que ele recebeu de afligir o mal. E esse pouco tempo que Satanás tem é essa oportunidade controlada, porque Deus é soberano sobre tudo isso, de afligir as pessoas, antes que ele seja julgado definitivamente. O ponto aqui não é a quantidade de tempo que Satanás tem, se ele tem 500 anos, ou 1000 anos, ou 2000 anos. A qualidade, o ponto aqui é a natureza desses sofrimentos. Os sofrimentos são temporários. Por mais que a gente sofra, por mais que pelo nome de Jesus a gente lute nessa vida, isso é temporário. A gente vai receber a vitória no final. Versículo 13. Quando o dragão viu que tinha sido jogado sobre a terra, começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino. Porém, a mulher recebeu as 2 asas de uma grande águia para poder voar sobre o seu lugar no deserto, onde ela será sustentada durante 3 anos e meio, livre do ataque do dragão. Então o dragão lançou água da sua boca, como se fosse um rio, atrás da mulher, para que ela fosse arrastada pelas águas. Mas a terra ajudou a mulher, pois a própria terra abriu a boca e engoliu a água que tinha saído da boca do dragão. O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. Então, a mulher que foi levada ao deserto é o povo de Deus na velha aliança. Esse povo foi o povo que deu origem ao Messias, ou seja, isso aqui está falando sobre os judeus. Mas essa mulher também é o povo de Deus debaixo da nova aliança, os discípulos, porque a gente vai ver mais tarde que eles são perseguidos pelo dragão. Então essa mulher daqui representa o povo de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E apesar de ela ser perseguida, ela recebe 2 asas de uma águia para fugir para o deserto. As asas de uma águia não são um símbolo dos Estados Unidos, embora isso seja bem comum nos escritores de Apocalipse. Isso é um símbolo no Velho Testamento da proteção de Deus. A gente vê isso desde Êxodo, sobre voar nas asas de uma águia. Aos olhos de Deus, Deus está protegendo a gente. Essa mulher recebe então essas asas para ir para o deserto e ela é levada para o deserto. Então, aos olhos humanos, um deserto... Você gostaria de estar num deserto? Não, a gente não pensa em deserto como algo bom, né? O deserto é um lugar inóspito, desconfortável, mas aos olhos de Deus é uma bênção. Sempre o deserto nas Escrituras tem sido um lugar de aproximação de Deus. Lá no deserto, nós vemos nossa necessidade por Deus, melhor do que em qualquer outro lugar. A gente não fica distraído com os confortos da vida, os consolos temporários da vida. A gente se apega a Deus, como em nenhum outro local. Foi no deserto que Deus preparou o seu povo, quando tirou ele do Egito. Foi no deserto que o Espírito levou Jesus para prepará-lo antes de ele começar o ministério. Os 3 anos e meio aqui são aquele período, lembra que a gente falou? O povo de Deus sofre durante esse período, mas ele sofre amparado por Deus. E aí vem um dragão vomitar água para tentar matar o povo de Deus, para matar a mulher, que significa o povo de Deus. Lembra em outro momento, quando o povo estava diante de um mar de água, quando saiu do Egito? Um obstáculo intransponível aos olhos humanos. Do outro lado existia um deserto, e aí quando Deus vencesse o obstáculo da água, ele iria levar seu povo e formá-lo no deserto. Então é uma figura parecida com o que está acontecendo aqui. O povo, Deus quer levar o povo para o deserto, mas o dragão vomita um mar de água que se coloca como um obstáculo para que o povo não chegue até o lugar onde Deus vai consolá-lo e aproximar esse seu povo dele. Mas, assim como no Egito, Deus fez um milagre e livrou o povo do obstáculo das águas, o povo atravessou o Mar Vermelho. Aqui também a gente vê que Deus vence esse obstáculo do dragão que vomita água e leva seu povo ao deserto. Então aqui em Apocalipse 12, o que a gente vê? A gente vê uma vitória completa para os santos. A gente vê, talvez muitos acreditam que Apocalipse 12 é como se fosse o meio do livro de Apocalipse, porque descreve essa cena que na verdade é central a todas as coisas que estão acontecendo. E o que o capítulo diz é: os cristãos são completamente vitoriosos. Nada pode nos derrotar. A única batalha que importa
que a batalha entre Deus e Satanás já foi ganha a nosso favor. E apesar de Satanás ter tempo para nos destruir, nós estamos a salvo nos lugares celestiais. A gente sofre, sem dúvida, mas Deus usa seus poderes sobre a terra e sobre as águas para nos ajudar. Então, o capítulo 12 aqui não diz como Satanás se volta contra os descendentes da mulher para persegui-la. O capítulo 13 vai dar mais detalhes de como é então que Satanás vai tentar derrotar o povo de Deus. O último versículo do capítulo 12 diz assim: e o dragão ficou de pé na praia. Então o dragão, ele meio que para, e ele parece que cruza os braços e fala: eu vou mostrar agora como eu vou agir. E aqui no versículo 1 do capítulo 13, a gente vê a ajuda que Satanás recruta. Depois vi um monstro, ou uma besta, que subia do mar. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças, uma coroa em cada um dos chifres e nomes que eram blasfêmias escritos nas cabeças. A gente não vai ter tempo, mas para uma compreensão melhor desse capítulo, a gente precisaria ir para Daniel 7 e ler Daniel 7, porque esse capítulo faz inúmeras referências a esse capítulo do Velho Testamento. Mas vamos tentar fazer o melhor e eu vou citar as partes importantes do livro de Daniel. Então, João vê um monstro, tradicionalmente uma besta, saindo do mar. O que é essa besta? Há inúmeras interpretações, mas faz sentido pensar nela como sendo Roma, como sendo o Império Romano. Então, quem é o verdadeiro inimigo por trás dos seres humanos que Deus usa para nos afligir? Satanás, é o dragão. Mas Satanás não se materializa na forma de chifres para vir nos tentar, né? Ele usa o quê? Pessoas. Ele usa circunstâncias. Então aqui o capítulo 13 vai dizer quais foram os instrumentos de Satanás no primeiro século para trazer terror sobre os cristãos. Então aqui a gente está falando dessa primeira besta ser provavelmente Roma. A Bíblia se refere a diversas nações como sendo água ou rios, coisas parecidas. Você vê inúmeras passagens do Velho Testamento falando sobre os rios caudalosos, os mares das nações. O mar, nesse caso, por que a besta surge do mar? Parece trazer uma noção de instabilidade, ou seja, uma noção de vai haver movimento aqui, vai haver dureza. O fato de ser uma besta, de ser um monstro, enfatiza algo que é feroz, algo que é violento. E de fato isso se aplica bem ao governo civil de Roma. A besta, ela tinha 10 chifres e 7 cabeças. É a mesma descrição do dragão lá no capítulo anterior, no capítulo 12, versículo 3. E isso acontece porque a besta é uma manifestação do dragão. Ou seja, a besta é o que Satanás usa ali naquele momento para trazer problemas para os cristãos. Essas 7 cabeças, como a gente vai ver mais tarde, elas se tornam, na verdade, 8 cabeças. E essas 7 cabeças, elas são mencionadas novamente lá em Apocalipse 17. Então, da próxima vez que a gente chegar lá, na próxima aula, a gente vai lidar sobre Apocalipse 17 com mais detalhes. Apocalipse 17 é quase como se fosse um comentário detalhado de Apocalipse, capítulo 13. Mas, de novo, na linguagem apocalíptica, o que era chifre ou cabeça? Poder, certo? Então, o chifre se refere a poder. Então, esses chifres, essas cabeças aqui, se referem a reis. O fato do dragão ter 7 chifres, que depois vão virar 8 chifres, se referem a reis. O profeta Daniel menciona essa mesma visão de forma mais completa. Ele fala de 10 chifres. Então, aqui João está falando de 7 chifres, Daniel menciona 10. E aí eu quero mostrar para você... Naka, mostra o slide que tem os imperadores romanos. Quem foram os imperadores romanos do primeiro século? Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Vespasiano, Tito e Domiciano. Então são 8 imperadores. No meio desses 3, no meio de Nero e Vespasiano, a gente tem 3 mini imperadores. Por que mini? Porque eles reinaram por um período de, no máximo, poucos meses. Então, muitos historiadores nem consideram esses homens, de fato, imperadores. Os chifres, os 10 chifres que Daniel estava mencionando, incluem esses 10 homens. E os chifres que João menciona são os 7 homens à esquerda. A gente está falando da mesma profecia, mas um fala de forma mais completa,
porque menciona os 3 mini imperadores e os outros não. Então a gente tem 6 imperadores lá, 7 imperadores primeiros até Tito e depois Domiciano, que a gente vai ver por que ele é o oitavo chifre, que era e agora passou a ser de novo. Mais detalhes no capítulo 17. Bem, isso são as 7 cabeças, certo? O que seriam os 10 chifres? De novo, 10 chifres se referiam a reis também, porque essa ideia de cabeça, de chifre, traz a ideia de poder, de nação. Então a gente tem 7 cabeças que se referiam aos reis de Roma, e os 10 chifres seriam reis vassalos de Roma, os reis com quem o Império Romano fez aliança no primeiro, no segundo séculos, e até mesmo antes de Jesus nascer. Com o tempo, se você lembra bem das suas aulas de história, qual foi uma das razões pelas quais o Império Romano caiu? Pelas alianças políticas com quem ele fez. A verdade é que o Império Romano se tornou tão grande que, em algum momento, passou a ser ingerível. E as próprias alianças que existiam dentro do Império foram uma das razões que levaram o Império a fundir. Mas aí, Daniel 2 já dizia isso, antes dos nossos livros de história. Lembra que ele faz uma profecia sobre os reinos, que existiriam 4 reinos, que na época em que uma pedra caísse, qual era o reino que estaria reinando? O reino do ferro, né? E o ferro se misturaria com barro, mas eles nunca se misturariam de verdade, porque barro e ferro não se misturam. Então a gente está falando sobre o ferro representando o Império Romano e o barro representando as alianças políticas com outros reis, e que iriam ser uma das razões pelas quais aquele império seria destruído. Por que essas... Então, se você não entendeu, vou repetir aqui. 7 cabeças se referem a reis, imperadores romanos. 10 chifres, reis com quem Roma fez aliança. Ou seja, está falando do governo civil, dos presidentes da época, que iriam lutar contra os cristãos. Essas cabeças tinham nomes que eram blasfêmias, porque esses homens, especialmente os imperadores romanos, aceitavam, no caso de Domiciano, ele até passou a exigir, que eles fossem tratados como reis. Então você morria e aí você era tratado como alguém divino. Moedas eram cunhadas, colocando lá divino, Augusto e assim vai. Domiciano, ele exigiu, enquanto ele ainda vivia, ele não esperou morrer. Ele falou, vocês têm que me tratar como Deus. No versículo 2, o monstro que vi parecia um leopardo. Os seus pés eram como os de um urso, e a sua boca era como a de um leão. E ao monstro o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então aqui na visão de Daniel 7, Daniel vê 4 monstros que representam os impérios babilônio, o leão babilônico, o império medo-persa, ele vê um urso, o império grego, que é um leopardo, e o Império Romano, que não é comparado com nenhum animal, lá em Daniel 7, mas é visto como algo terrível. Então aqui em Apocalipse, então quem eram esses reis? Os reinos babilônico, medo-persa, os gregos e o Império Romano, foram os impérios que perseguiram o povo de Deus, foram os inimigos do povo de Deus. Só exclui daqui os assírios, porque Daniel foi escrito depois dos assírios terem existido. Mas a gente tem aqui, então, todo o poder civil que se opôs ao povo de Deus, desde a época de Daniel. E aqui em Apocalipse, esses 4 bichos, esses 4 reinos, eles se juntam em um só. Como se João quisesse dizer que ele representa naquele momento as forças que se opõem ao povo de Deus. E o dragão dá autoridade à besta aqui. O Império Romano vai ser um instrumento que Satanás vai usar para fazer mal ao povo de Deus. Versículo 3. Uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. Então, uma das cabeças, ou seja, um dos reis, tinha recebido um golpe mortal. Quem é essa cabeça? Como a gente vai ver, eu acredito que essa cabeça é o imperador Nero, que foi o primeiro imperador que perseguiu os cristãos. De que forma a ferida sarou? A gente vai ver que o próximo... Volta ali naquela lista, por favor, Naka.
que o próximo imperador que perseguiu os cristãos foi o 8º imperador, que foi o imperador Domiciano. Houve outros tipos de perseguição aos cristãos? Sem dúvida. Perseguições locais. Como que a gente sabe disso? Porque a carta de 1 Pedro, Hebreus e outros lugares falam sobre perseguições aos cristãos. Mas perseguições da parte do Império Central, de fato, no 1º século, só houve debaixo desses 2 imperadores, Nero e depois Domiciano. A gente precisa lembrar que no 1º século, boa parte do 1º século, os cristãos eram ainda em grande parte confundidos com os judeus. E os judeus tinham um apoio legal do Império Romano. Então, nem havia muito espaço para se perseguir os cristãos, como depois no 2º, 3º e até comecinho do 4º século aconteceu. Versículo 4. Todos adoravam o dragão, porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo: quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? Então, lá nos dias do Egito, como que Satanás oprimiu o povo de Deus? Na forma da nação do Egito, certo? E quando o Senhor castigou os egípcios, o que Moisés cantou lá em Êxodo 15:11? Quem é como o Senhor? Então, ele estava... Aqui, os não cristãos parece que estão zombando dos cristãos. Lembra que essa carta não foi escrita para os não cristãos. Então, quem entenderia isso seriam os discípulos. Mas os discípulos entenderiam isso, porque a forma da pergunta é bem parecida à pergunta que é feita lá em Êxodo. Então, lá era um canto de admiração por Deus. Quem é como o Senhor? E aqui, quem é como a besta? Então é como se fosse uma zombaria dos não cristãos. Eles estão dizendo: quem pode guerrear contra a besta? Nós somos invencíveis. O Deus dos cristãos vai nos vencer? A gente vai massacrar vocês. Versículo 5. Foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. E ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses. Então a besta fala palavras arrogantes, palavras insolentes. E Domiciano, de fato, é lembrado exatamente por sua arrogância, mesmo entre os não cristãos. O primeiro imperador, como eu disse, que exigiu ser tratado como Deus ainda durante sua vida. Nero, apesar de ser meio doido, ele gostava tanto de si mesmo que ele não queria ser reconhecido como Deus. Porque se as pessoas achassem que ele é divino, iam achar que os talentos dele vinham do alto, mas ele queria que as pessoas achassem que ele era talentoso. Ele era maluco assim. A besta recebeu autoridade para agir durante 42 meses. Novamente, lembra 3 anos e meio? Um momento de sofrimento para o povo de Deus, mas onde Deus provê sustento, provê consolo para o seu povo. Então a autoridade da besta é limitada, é temporária. Versículo 6. Ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos os que vivem no céu. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Então foi dado poder para essa besta. O poder era grande, mas foi um poder que Deus permitiu que a besta tivesse. Roma não podia fazer nada que Deus não tivesse soberanamente permitindo. Versículo 8. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que desde antes da criação do mundo têm o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Então os discípulos têm o nome escrito no livro da vida, que pertence a Cristo. Ninguém pode nos riscar desse livro. Satanás não tem poder para mexer no livro da vida. E o fato de esse nome ser escrito antes da criação do mundo, só quer dizer que Deus, que é atemporal, está fora da dimensão do tempo, ele já sabia da decisão de cada um de nós de se tornar um cristão ou não. Deus não nos predestina a sermos discípulos. Ou melhor dizendo, ele nos predestina a sermos discípulos de acordo com a nossa escolha de servir a ele ou não. Então, todo mundo que decidir que quer seguir a Jesus é predestinado para ser um discípulo e para herdar a vida eterna. Agora, existe um componente que é a nossa escolha, mas Deus é atemporal, ou seja, o amanhã, o hoje, daqui a 2000 anos, no final, no dia do nosso funeral, Deus já sabe a decisão que nós vamos ter tomado, mas Ele não causa essa decisão com base em escolhas aleatórias
da parte dele. Envolve, ainda que um pouco da nossa decisão, mas envolve. Versículo 9. Portanto, se vocês quiserem ouvir, escutem bem isto. Quem tem de ser preso, será preso. Quem tem de ser morto pela espada, será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. De novo, um encorajamento para os cristãos. Deus está no controle de tudo. O caminho nem sempre vai ser fácil, mas o povo de Deus deve aguentar o sofrimento com paciência, com fidelidade. E aqui, Satanás vai chamar a ajuda da segunda besta. Versículo 11. Então eu vi outro monstro que subia da terra. Ele tinha 2 chifres parecidos com os de um carneiro, mas falava como um dragão. Então, o fato dessa segunda besta sair da terra indica que a origem dela é desse mundo e não dos céus, divina, da parte de Deus. Ela tinha 2 chifres parecidos com o de um cordeiro, ou seja, sua aparência, lembra que cordeiro em Apocalipse é sempre algo bom. A aparência dela era de algo bom, mas assim como a religiosidade parece ser algo bom. Parece, mas não é. Tinha 2 chifres, parece que era do bem, mas não era do bem. Essa segunda besta representa exatamente isso, representa o espírito da religiosidade, da religião, que não liga de verdade a Deus, que tem a forma exterior, mas não transforma por dentro. No caso dos romanos, qual era a religiosidade dos romanos? Era o culto imperial, um dos instrumentos que o governo civil usava para unir as diferentes províncias conquistadas por Roma. Como que a gente pode ter certeza de que essa besta é o poder religioso de Roma? Bem, é chamada de o falso profeta, lá em Apocalipse 16, 13, em Apocalipse 19, 20. Isso daqui mata a questão. Você é um profeta, ou seja, você fala de coisas divinas, mas não é um verdadeiro profeta, não vem da parte de Deus. É um profeta, fala de coisas divinas, mas não é verdadeiro, é falso. Ou seja, isso daqui está falando de um instrumento do governo civil de Roma para tentar pacificar as nações. O que Roma fazia? Roma unia, conquistava as suas províncias, permitia que as províncias adorassem a qualquer divindade que elas adoravam, mas também pedia para eles para que acrescentassem ao seu rol de deuses o culto imperial. E a gente tem amplas evidências arqueológicas disso, templos a imperadores, moedas cunhadas em favor de imperadores e etc. Você tinha muita liberdade sendo uma província, você só precisava pagar seu imposto e você precisava dizer que César era senhor. Mas isso não seria uma grande questão para você, porque você tinha outros 10 senhores. Que diferença faz você ter 11 ou 12 senhores, além de todos que você já tem? Certo? Então o culto imperial fazia isso. Mas isso unificava a nação, o império, porque todas as províncias tinham algo em comum. Nós temos vários deuses diferentes, mas todos nós temos um Deus em comum. Quem é esse Deus em comum? O Deus que encarnou lá no imperador. E na prática, o culto imperial era exatamente isso. E cristãos foram mortos exatamente por isso. Você, muitas vezes, em eventos públicos, ou em juramentos, em ordenações, quando você ia a um tribunal, você jurava, como hoje a gente tem o costume de jurar sobre a Bíblia, você pegava um incensinho que era provido pelas autoridades, não tinha custo financeiro nenhum, você acendia isso na sua mão e você falava, César é Senhor. Pronto. Você cumpriu suas obrigações religiosas. E cristãos foram mortos porque se recusaram a falar essas 3 palavras. César é Senhor diante de autoridades. A religião parece simples, né? Parece quase irrelevante. Fala, meu Deus, sua vida é tão mais valiosa. Pode dizer que César é Senhor, depois você sai dali e aí você vive como se Jesus fosse o Senhor. Que diferença que isso vai fazer? Mas sabe, a religiosidade nos nossos dias diz a mesma coisa, né? Ela fala, claro que servir a Deus é bom, claro que ir à igreja é certo, claro que isso pode fazer bem para você, mas
Quanto fanatismo quando você acha que tudo tem a ver com Deus. Certamente Deus criou você para aproveitar suas outras partes da vida e não pode dar fatia, não pode dar o bolo inteiro para Deus. Dá uma fatia grande para Deus, mas não o bolo todo. E isso parece ser o aceitável aí por fora, mas isso faz mal para nós. Isso não nos leva até Deus. Então aqui a gente está falando disso, um tipo de religião que na verdade é uma besta com chifre na cabeça. Parece um cordeiro, mas não faz bem. E não é o que a gente vê? A religiosidade tem aproximado o mundo de Deus ou afastado de Deus? A religiosidade, eu ousaria dizer que é o motivo número 1 pelo qual muitas pessoas não querem saber de Deus. Porque as pessoas já se magoaram tanto, elas veem tanta hipocrisia, elas veem tanta forma, mas sem conteúdo, que isso chega a ser nojento e as pessoas se afastam. Versículo 12. Essa besta usava toda a autoridade do primeiro monstro na sua presença. Forçava a terra e todos os que moram nela a adorarem o primeiro monstro, aquele cuja ferida mortal havia sido curada. A segunda besta, ela exerce autoridade em nome da primeira besta. Ela faz com que todo mundo se volte para a primeira besta. Qual é a primeira besta? Roma, o Império Civil de Roma. Versículo 13. Esse segundo monstro fez coisas espantosas. Ele fez com que caísse fogo do céu sobre a terra, na presença de todas as pessoas. A besta fazia grandes sinais. Assim como os mágicos de Faraó fizeram grandes sinais também, não é verdade? Assim como Simão, o mágico, lá em Atos 8, fez grandes sinais também. Milagres, mais uma vez, não são sinal de espiritualidade, mas eles convencem facilmente as pessoas. Versículo 14. E enganou todos os povos da terra, por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. O segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizessem uma imagem em honra ao outro monstro, que havia sido ferido pela espada e não havia morrido. Então pessoas faziam estátuas, bustos para os imperadores, para os juízes principais. Tudo isso fazia parte da estratégia de Roma, de popularizar o culto ao imperador. Quando os cristãos eram testados, de novo, você se colocava na frente de um magistrado, na frente de busto de um imperador, e você precisava dizer isso: César é o Senhor. Pronto, sua obrigação estava cumprida. O monstro que havia sido ferido, mas não havia morrido, de novo, se refere ao espírito de perseguição do Império Romano. É a pessoa de Nero revivida na pessoa de Domiciano. Não que fosse uma reencarnação, a gente sabe que isso não é uma doutrina bíblica, mas o espírito de Nero revive no espírito de Domiciano. Versículo 15. O segundo monstro recebeu o poder de soprar vida na imagem do primeiro, para que ela pudesse falar e matar todos os que não a adorassem. Então, de novo, esse culto imperial tinha força, fazia as pessoas realmente crerem que Roma era digna de ser adorada. Versículo 16. Ele obrigou todas as pessoas, importantes e humildes, ricos e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Lembra que os santos, os cristãos, também tinham uma marca? A mão direita, para a maioria das pessoas, é aquela mão que tem mais força, né? A maioria dos seres humanos é destro. E aqui está armado o conflito. Os eleitos, com suas marcas, versus os não eleitos, também com as suas marcas. E de novo, aqui a Bíblia deixa claro, ou você está do lado de Jesus, ou você está contra ele. Não existe meio termo. Ou você vai lutar protegido pela soberania de Deus, ou você está completamente desprotegido da soberania dele. Os cristãos estão diante de uma crise aqui. O dragão no capítulo 12, uma besta que surge do mar no capítulo 13, uma besta que parece angelical, mas que é demoníaca, que vem da terra. Muito desafio, não? Imagina você, para um pouquinho para se imaginar no meio disso. Você está entre o mar e a terra, e aí um dragão, uma perna de cada lado, uma besta surge do mar, a outra besta surge da terra, e você está ali no meio daquilo, é aterrorizante. Esse é o poder da linguagem apocalíptica. Dois exércitos que claramente vão se enfrentar. Quem vai ganhar a guerra? Versículo 17. Ninguém podia comprar ou vender, a não ser que tivesse esse sinal, isto é, o nome do monstro ou o número do nome dele. Isso exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número do monstro quer dizer.
pois o número representa o nome de um ser humano. O seu número é 666. Então, o número da besta é a mesma coisa que a marca dela, que a marca que as pessoas recebem na mão direita ou na testa. O nome de uma pessoa na Bíblia, a gente precisa lembrar disso, não é o termo que a gente usa para chamar uma pessoa. Para nós, o nome de alguém é Jorge. Aí eu olho, né? Sempre que alguém fala Jorge, porque é o chamativo. A gente podia falar, ô grandão, aí eu olho, né? A gente está chamando nossa atenção. Na Bíblia, o nome nunca significa isso, o vocativo que a gente usa para chamar a atenção de alguém. O nome na Bíblia significa a natureza de alguém, a essência dessa pessoa. O número da besta é 666. Esse é um número de homem, não de um homem especificamente. Número de homem, como se fosse número de homens. É um número humano, que pertence a uma pessoa humana. Mas não está querendo nomear alguém em particular. Essa besta, por que não é uma pessoa em particular? Porque ela, na verdade, pode ser várias pessoas. Ela é, seja lá quem for, o instrumento de Satanás que se levanta contra os propósitos de Deus. Então, essa besta já tinha sido Nero, e, de fato, tem estudos que mostram que as letras do nome de Nero, no grego, se referem ou somam a quantia 666. Mas esse número também seria o número de Domiciano, por exemplo, porque ele seria um homem usado por Satanás para se levantar contra os cristãos. Mais importante do que a gente identificar quem é o que esse número significa. De novo, o que é o número 7? Perfeição, não? Completude. Então, era o número favorito de Deus falando do seu filho, da igreja, 7 igrejas, 7 espíritos, 7 chifres no cordeiro, 7 trombetas, 7 selos, 7 taças da de Deus, 7 dias na semana. 6 é o número que fica quase no 7, mas não chega ao 7. Ou seja, é um número imperfeito, é um número incompleto, pode até ter força, mas não é a mesma força perfeita que existe em Deus. Por que repetir o número 6 3 vezes? Lembra que 3 é o número da perfeição. É o número que descreve as coisas divinas. Ou seja, a gente está falando de alguém que é perfeitamente imperfeito. Que é perfeitamente humano. Em outras palavras, ele pode ter poder, mas ele é completamente mau. Qual era a mensagem aqui aos cristãos? O seu oponente é mau mesmo, mas ele é humano. Afaste-se dele. Faz sentido? A gente tem alguma dúvida aqui? Esse capítulo 13 é um pouco mais denso. Na próxima aula, o 17 vai ser um pouco mais denso. Mas faz sentido? Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Sobre qualquer coisa aqui? Depois pode pegar a gravação e aí passar talvez por uma ou duas coisas que passou muito rápido. Vamos lá, Apocalipse 14, versículo 1. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, de pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Então os cristãos tinham acabado de ver uma besta que se parecia com um cordeiro. E agora eles estão vendo quem? O cordeiro de verdade. Que imagem confortante, não? Aí Deus sempre faz isso com a gente, né? A gente passa por um momento de aflição, mas se a gente persevera, a gente vê a luz, a gente vê Deus nos consolando, nos ajudando. Esse cordeiro estava de pé, ele não estava caído, ele não estava morto. Ele estava sobre o monte Sião, de onde vem a salvação, de onde vem o Salvador. E com ele estavam 144.000 que traziam sobre eles o nome de Jesus. Que nome, não? Conta uma história sobre Alexandre o Grande, de um soldado no exército grego que também se chamava Alexandre. E esse soldado era insolente, ele era preguiçoso, ele era sujo. E Alexandre o Grande chamou ele e falou: ou você muda seu comportamento, ou você muda seu nome. Porque esse é o poder de um nome. Carrega a personalidade, o status, o caráter de uma pessoa. E é bom a gente se perguntar, né? A gente está fazendo jus ao nome que a gente carrega na nossa testa? Ao nome de cristão? A gente está vivendo de acordo com como o nosso mestre viveu? O nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus é aquele a qual todo joelho vai se dobrar. E ele consegue lidar com as duas bestas do Apocalipse 13. A música que a gente vai ouvir aqui responde a isso. Versículo 2. Ouvi um som do céu como de muitas águas e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando suas harpas. Então a gente ouve um som do céu.
É como se o céu estivesse aprovando o que está acontecendo aqui. É uma voz grandiosa, porque é do céu, mas também é uma voz harmoniosa. Ou seja, tem poder, mas é agradável. Existe poder e harmonia lá no céu. Versículo 3. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido compradas da terra. Então aqui a gente vê os 144.000 que a gente já viu, né? O que é que simboliza? O povo de Deus, a totalidade do povo de Deus. Depois de Israel ser liberado do Egito, os israelitas cantaram uma música de libertação. Quando a gente é liberta, a gente quer cantar, né? A gente tem gratidão no coração, a música dá expressão a isso. E aqui, eles cantaram essa música lá em Êxodo 15, mas na nossa vida há vários momentos de cantarmos músicas novas. Porque Deus não só liberta a gente no momento do nosso batismo. Deus liberta a gente em inúmeros momentos. A gente se converte a Deus várias vezes ao longo da vida cristã. Deus promete coisas novas, Ele promete que a gente vai cantar um novo cântico a cada manifestação dEle em nossas vidas. Versículo 4 e 5. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. São imaculados. A passagem prossegue aqui descrevendo os cristãos. Versículo 6. Então eu vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então o anjo voando pelo céu chama atenção, assim como a águia chamou atenção lá no capítulo 8. Esse anjo tem um evangelho para proclamar para todas as nações. Em outras palavras, tem trabalho para nós discípulos fazermos. O dragão e a besta não são imbatíveis. É essa imagem que está sendo comunicada aqui. Olha, você está vendo coisas aterrorizantes ao seu redor. Mas ainda tem o evangelho aqui. E esse evangelho vai ser proclamado para todas as nações. Não fica com medo das dificuldades. Porque cada época vai ter sua besta. Cada época vai ter seu Nero, vai ter seu Domiciano. Mesmo no Brasil, onde vivemos em paz, você tem algum chefe que é uma besta. Você tem algum vizinho, você tem algum filho, algum cônjuge, você tem seus próprios demônios dentro de você que você precisa lutar contra. E a gente vai precisar lutar contra as forças que se opõem a Deus, seja lá que forma elas tomem. Não é hora de descansar, irmãos, não é hora de desanimar. Deus começou essa salvação em nós e a gente precisa ir até o fim, porque é muita coisa que está em jogo. Versículo 7. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então o momento do julgamento estava chegando. Se esse livro aqui, se Apocalipse foi escrito de fato na época de Domiciano, então a sua morte seria o primeiro dos julgamentos de Deus. Posteriormente, a queda do Império Romano, lá no século 4 ou 5, seria a continuação desse julgamento. Aquele que se dizia Deus, agora estava sendo morto. E os cristãos estavam sendo vindicados de tudo que sofreram. Versículo 8. Um segundo anjo seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Então Babilônia aqui de repente aparece no livro. Primeira menção de Babilônia no livro, sem explicação. Ou seja, se não traz explicação, isso é porque o povo de Deus que estava ouvindo essa carta entenderia isso sem precisar de explicação. O que é a Babilônia? Babilônia é uma cidade antiga da Mesopotâmia. Ela era conhecida por seu luxo, por sua corrupção moral e, acima de tudo, como inimiga do povo de Deus, porque foi ela quem levou os judeus ao cativeiro. Babilônia, quem é que era rica, corrupta e estava perseguindo o povo de Deus no primeiro século? Roma. Babilônia é Roma vista como uma prostituta. Por que prostituta? Porque todas as nações queriam fazer aliança com Roma. Roma era atraente, ela tinha poderes sedutores, porque ela tinha muito poder. Ela tinha poder civil, ela tinha poder econômico. E aqui fala que ela caiu. Não que ela está caindo, ou que ela vai cair. Deus já sentenciou Roma.
séculos antes de o julgamento efetivamente acontecer. Ainda não tinha acontecido, mas Deus é aquele que vê as coisas e cria as coisas que não existem como se já existissem. Uau! Isso é Deus dizendo amém. Versículos 9 ao 11. Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos 7 anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Então, qual é a consequência de seguir a besta aqui? Vai experimentar a retribuição de Deus. Advertências têm sido dadas vez após vez e têm sido ignoradas. Deus tem esperado, mas não tem havido um resultado. E agora chegou o dia do pagamento. Essas pessoas elas iam ser atormentadas com enxofre ardente, enxofre com fogo. Sodoma e Gomorra, elas foram destruídas com enxofre, com fogo, certo? De forma literal, certo? Essas imagens de julgamento sobre Sodoma e Gomorra, elas viraram um símbolo para descrever o julgamento de Deus sobre as pessoas que não seguem a Ele. Então a gente vê aqui, voltando para a nossa cena, muitos cristãos tinham tido seus corpos destruídos nos fogos de Roma, nas provações de Roma, mas o fogo só era capaz de destruir o corpo das pessoas. A alma delas ia sobreviver e ia ganhar um novo corpo lá no céu. E lá haveria descanso. Quem adorasse a besta, no entanto, nunca teria descanso. Não é que essas coisas aqui são literais, não é que cairia fogo de novo, mas Deus iria julgar aqueles povos. Versículos 12 a 13. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Então aqui não existe um tom de vingança, existe um tom de alívio. Diante do cenário terrível de julgamento dos que não seguem a Deus, que alívio para os que estavam perto de Deus. Quem ousaria pensar, não? Só olhando com olhos humanos, que os mortos seriam os bem-aventurados e que os vivos seriam os condenados. Essa é uma bem-aventurança nova que precisava ser comunicada por uma voz angelical, que tivesse poder, para que a gente pudesse crer. E que incrível é pensar na ausência de dor que a gente vai experimentar, no descanso, todos os encantos, todas as intimidades que nós fomos criados para termos, quando a gente estiver ao lado de nosso Cordeiro e ao lado da vida que Deus experimentou para a gente depois. Somente os que morreram até aquele momento iriam receber esse descanso? Não, claro que não. Mas como o momento era de sofrimento, precisava de uma bênção específica para aqueles que ainda participariam do tormento. Versículos 14 e 15. Eu olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho do homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Outro anjo saiu do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: use a sua foice e faça a colheita, porque já chegou a hora de colher. A terra está pronta para a colheita. Então uma colheita aqui ia ser realizada, mas os cristãos iam ser mantidos em segurança. Versículo 17. Aí o outro anjo saiu do templo que está no céu, e ele também tinha uma foice afiada. Depois outro anjo, que era o encarregado do fogo, saiu de perto do altar. Com voz forte, ele gritou para o anjo que tinha a foice afiada: use a foice e corte os cachos de uvas da videira da terra, pois as uvas estão maduras. Então, saíram depois 2 anjos com a intenção de trazer julgamento. E no versículo 19 e 20, então o anjo passou a foice sobre a terra, cortou os cachos de uvas da videira e o jogou no tanque da violenta ira de Deus.
onde as uvas são pisadas. As uvas foram pisadas no tanque que ficava fora da cidade. E o rio de sangue que saiu desse tanque tinha 300 quilômetros de comprimento por 1,5 metro de fundura. Pensa, se essa passagem fosse literal, não existiria sangue suficiente na terra para criar tal volume de rio. Mesmo que todos os habitantes que já pisaram na terra estivessem vivos no primeiro século. O ponto não é literal. O ponto de Deus é: vai haver um julgamento terrível sobre a terra. Mas os cristãos estarão isentos desse sofrimento. Amém? Alguma dúvida? Capítulo 15, versículo 1. Depois disso, vi no céu outro sinal misterioso, grande e espantoso. Eram 7 anjos com 7 pragas, que são as últimas, pois são o fim da ira de Deus. Então vi o que parecia ser um mar de vidro misturado com fogo. Vi também as pessoas que conseguiram derrotar o monstro e a sua imagem, isto é, o monstro cujo nome é representado por um número. Elas estavam de pé, perto do mar de vidro, e tocavam as harpas que Deus lhes tinha dado. Cantavam a canção de Moisés, servo de Deus, e a canção do Cordeiro. Cantavam assim: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, como são grandes e maravilhosas as tuas obras. Rei das nações, como são justas e verdadeiros os teus planos. Quem não terá medo de ti, Senhor? Quem não vai querer anunciar a tua glória? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e te adorarão, porque as tuas obras justas são vistas por todos. Em seguida, vi que se abriu no céu o templo, isto é, a tenda da presença de Deus. Os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do lugar santo. Estavam vestidos com roupas de linho branco e brilhante e tinham faixas de ouro em volta do peito. Então um dos 4 seres vivos deu aos 7 anjos taças de ouro cheias da ira de Deus, aquele que vive para todo sempre. O templo ficou cheio da fumaça da glória e do poder de Deus. E ninguém podia entrar nele até que chegassem ao fim as 7 pragas trazidas pelos 7 anjos. Existia um mar de fundição, ou um tanque. Era um tanque onde era colocado água. Existia um mar de fundição lá no templo. E esse mar, ele simbolizava uma separação que existia entre o Santo dos Santos. Apocalíptico. Existia o lugar lá que era o Santo dos Santos, que era o lugar onde ficava a Arca da Aliança. Só o sumo sacerdote podia entrar naquele local, e ainda assim uma vez por ano. E antes desse local, existia esse mar da fundição. Então esse mar da fundição, ele simbolizava a separação até dos sacerdotes com o Santo dos Santos. Ou seja, o mar representa a santidade, a separação de Deus. E a mesma coisa acontece aqui. O mar dessa vez é misturado com fogo, o que demonstra a justiça de Deus. Obrigado. O julgamento dele sobre os ímpios e sobre as dificuldades que eles trazem aos cristãos no seu dia a dia. Então estavam juntos do mar os que tinham vencido a besta, ou seja, os discípulos. Isso é interessante, né? Com o fogo junto do mar, estão os discípulos também. E é isso que o fogo faz em nossas vidas. Se você atravessar o fogo, se você não desistir de passar pelas dificuldades na vida, o fogo não vai destruir você. O fogo vai te purificar. E aí você vai estar mais próximo da presença de Deus depois de ter passado pelo mar, depois de ter passado pelo fogo. A imagem dos discípulos estando perto de um mar traz lembranças de novo a Deus libertando os israelitas lá do Egito. Lá, um mar separava os israelitas de experimentarem o poder de Deus, a liberdade. Mas Deus venceu o obstáculo. Aqui é como se os discípulos já tivessem cruzado esse mar, já venceram. E agora as 7 taças estão prestes a ser lançadas.